Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 22 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu peço que vocês tenham em mãos o caderno de Língua Portuguesa, lápis, caneta e borracha para fazer algumas anotações. O assunto da nossa aula de hoje é ortografia e hoje nós vamos conhecer as palavras parônimas ou os parônimos. Lembrando que na aula 21 nós estudamos as palavras homônimas, né? Então, hoje nós damos sequência ao estudo da ortografia, mas de um outro grupo de palavras. Quais são os nossos objetivos para esta aula de hoje? Conhecer as palavras parônimas e seus significados. E também distinguir as palavras parônimas e escrevê-las corretamente de acordo com o seu contexto. Vamos começar então definindo, o que são parônimos. Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas de forma muito parecida, como por exemplo as palavras comprimento e cumprimento. Elas são diferentes na escrita, mas na hora de falar elas são muito parecidas, né? Muitas vezes uma única letra vai ser a diferença nessas palavras, que são as chamadas parônimas. Então, palavras parônimas, nós vamos ter grafia parecida, ou seja, escrita parecida. Nós vamos ter fonética, ou seja, o som é parecido, porém, o significado será diferente. Então, essa seria uma definição para os parônimos. Vamos conhecer alguns exemplos de pares de parônimos. Então, ali para começar, a professora colocou uma ilustração, colocou um par ilustrado de parônimos, que seria o cavalheiro e o cavaleiro, Então, são parônimos porque são muito parecidos na pronúncia, mas a grafia e o significado é diferente, Então, o cavalheiro é o homem de boas ações e de sentimentos nobres. Nossa, como aquele senhor é cavalheiro, porque ele cedeu o seu lugar para uma senhora idosa sentar. Então, ele é cavalheiro, ele tem uma atitude nobre, um gesto nobre. E já o cavaleiro é o homem que costuma andar a cavalo, ou até um soldado da cavalaria. Então, quando a pessoa anda a cavalo, a gente chama de cavaleiro, Quando o homem anda a cavalo. Então, essa é uma diferença. Vamos conhecer outros pares, Depois, na sequência, aí a gente vai conhecer também pares de parônimos com seus significados. Esses pares aqui já é para você ir pensando. Então, nós vamos ter absorver e absolver. Nós temos aferir e auferir. Nós temos o cavaleiro e o cavalheiro, que eu já exemplifiquei ao lado. Descrição e discrição. Discriminar e discriminar. Emigrante e imigrante. Fluvial e pluvial. Ratificar e retificar. Soar e suar. Tráfego e tráfico, entre tantos outros que a gente já vai ver na sequência. Então, para você já ir pensando, nesses pares aí que eu apresentei para você, o que será que significa cada uma destas palavras? Quando a gente tem dúvida, nós devemos recorrer ao nosso bom e velho dicionário, não é mesmo?
Toda vez que a gente tem dúvida quanto ao significado de uma palavra, é no dicionário que nós devemos buscar esta resposta. Vamos ver mais alguns pares ilustrados dos parônimos. Então, a professora trouxe mais algumas figuras aí, né, que é uma forma de ilustrar e fica um pouquinho mais fácil de compreender. Então, nós vamos ter lá emigrar, que significa deixar um país ou sair da sua pátria. Imigrar, né? Então veja a diferença, aqui escreve com E, aqui escreve com I. E o imigrar significa entrar num país estrangeiro para nele morar. Né? Então, aqui está a diferença entre emigrar e imigrar. Descrição e descrição. Então, com E, descrição, é o ato de descrever, expor, contar algo. Né? Vou descrever uma pessoa, vou descrever um objeto, vou descrever uma situação. E descrição, com I, é a qualidade de ser discreto, reservado, né? Qualidade de prudência. Então, agir com discrição quer dizer agir sendo discreto. Também temos aqui o peão e o peão. Então, o peão, com E, é o domador de cavalos, né? Aquela pessoa que trabalha com os cavalos. Já o peão, com I, é um tipo de brinquedo em forma de pera que faz movimentos giratórios e que muitos de vocês devem ter aí na casa de vocês um peão, não é mesmo? Vamos lá para outros exemplos, né, de parônimos, só que agora exemplos aplicados em frases, para que a gente avalie, né, o contexto daquela situação e saiba aplicar corretamente a palavra. Então, nós vamos ter lá infligir e infringir. O juiz infligirá uma multa muito alta a todos os condutores que avançarem o sinal. Então, esse infligirá tem o significado de aplicará. Então, infligir, aplicar. Já o segundo exemplo vai mostrar a outra palavra. Ele infringiu as leis de trânsito, por isso foi multado. Quer dizer que ele transgrediu, né? Ele fez algo de errado, ele não cumpriu as leis de trânsito. Então, gravem lá, infligir, aplicar. Infringir, transgredir. Delatar e dilatar. Um dos alunos da turma delatou o colega que não cumpriu as condutas do colégio. Delatou com o significado de denunciou. Então, ele denunciou um colega. Segundo exemplo, o estômago pode dilatar quando a pessoa come demais. Dilatar significa alargar ou estender. Então, delatar, denunciar, dilatar, alargar, estender. Vocês já podem ir anotando aí no caderno de língua portuguesa de vocês essas palavras com seus respectivos significados, porque depois, na hora de fazer os exercícios propostos para essa aula de hoje, você vai precisar, desses conhecimentos. Imergir e emergir. Os bombeiros estão tentando impedir este carro de imergir ainda mais para dentro do rio. Quer dizer, afundar, mergulhar, adentrar. E os mergulhadores irão emergir após descobrirem o que aconteceu no fundo do mar. Então, emergir, subir, vir à superfície. Então, essa é a diferença. Imergir, com I, é você afundar, mergulhar, descer. E emergir seria subir, vir para a superfície. Imigrar e emigrar. A família real portuguesa imigrou para o Brasil.
Então, quer dizer que ela entrou num novo país, né? Quando ela imigra. E a família real portuguesa emigrou de Portugal, quer dizer, saiu do seu país de origem, né? Imigrar, entrar, e emigrar, sair do seu país. Vamos a outros pares de parônimos com seus significados. Agora aqui eu trago apenas o significado, né? A diferença entre as duas palavras e elas não estão aplicadas nas frases. Então nós vamos lá para arriar e arrear, né? Uma com i, a outra com e. Arriar significa descer ou cair. E arrear significa pôr arreios. Bebedouro e bebedor. O bebedouro é o local onde se bebe, né? Onde se bebe água. Já o bebedor é aquele que bebe. Então, quando a gente usa a palavra bebedor, eu estou me referindo a alguém que bebe muito, por exemplo. Dispensa é o ato de dispensar. E despensa é o local onde se guardam os mantimentos, a comida. Né? Geralmente a casa tem um lugarzinho lá onde guarda a comida, chama-se despensa. E dispensa é quando você precisa ser dispensado de algo. Por exemplo, ganhou dispensa do serviço militar, né? Foi dispensado de servir ao exército. Espavorido e esbaforido. Será que algum dia na sua vida escolar você já ouviu falar nessas duas palavras? Espavorido e esbaforido? Vamos aos significados. Espavorido significa uma pessoa apavorada. Então, ela ficou espavorida assistindo aquele filme, ela ficou apavorada. E esbaforido é ofegante, apressado. Então, cheguei esbaforida depois da caminhada, cheguei ofegante depois da caminhada. Temos também o fragrante e o flagrante. O fragrante até é pouco usado. Então, vocês podem com estas palavras até irem melhorando aí o vocabulário de vocês. Então, uma pessoa fragrante é uma pessoa perfumada. Já o flagrante é algo evidente, que foi pego no ato. Então, ele foi preso em flagrante, quer dizer, no ato, cometendo o crime. E ela está muito fragrante, quer dizer, ela está muito cheirosa. Fuzil e fusível. Então, o fuzil, com Z, é uma arma de fogo. E o fusível é aquilo que funde. Então, a gente usa muito essa palavra fusível, nas instalações elétricas, por exemplo, tem fusível. O mandato e o mandado. O mandato é uma procuração. Já o mandado é uma ordem judicial. Então, quando a polícia, por exemplo, precisa entrar numa casa, para fazer uma busca, ela precisa de uma ordem judicial. Então, ela precisa de um mandado, certo? Já o prefeito, quando ele vai cumprir, os seus 4 anos lá no governo, ele vai cumprir o seu mandato, certo? Então, cuida com essas palavrinhas, porque apenas uma letrinha diferencia esse par de parônimos. Subscrever e sobrescrever. Então, o subscrever significa subscritar ou nada mais é do que assinar algum documento, Subscreve, assina. E o sobrescrever seria sobrescritar, quer dizer escrever sobre, escrever por cima de algo, ou ainda endereçar a alguém. Então,
Esses pares todos de parônimos, eles servem para a gente melhorar o nosso vocabulário, né? Para a gente saber como é que escreve corretamente, prestar atenção qual é o significado de cada uma dessas palavras, em que contexto nós devemos utilizar cada uma delas, né? É muito importante você prestar atenção e refletir sobre isso, né? Sobre os significados das palavras, porque a nossa língua portuguesa, ela tem uma diversidade, né, linguística muito grande. Então nós temos palavras, por exemplo, palavras que têm a mesma escrita como nós estudamos na aula anterior, né, porém significados diferentes, palavras com uma pronúncia muito parecida, também significados diferentes. Então estar procurando sempre cuidado na hora de escrever e, na dúvida, como eu falei para vocês, né? Consultar o nosso bom e velho dicionário, certo? Então, né? Você gostou de estudar esse grupo das palavras parônimas? Né? Você viu como a nossa língua portuguesa, ela é cheia de detalhes, ela é rica nesses detalhes. E uma só letrinha pode modificar todo o significado de uma palavra, né? E aí, o nosso amiguinho aqui está dizendo que ele adora aprender para falar e escrever bem, né? E eu espero que vocês também gostem dessa busca, dessa pesquisa, né? Pesquisar os significados das palavras, escrever com cuidado, porque isso vai melhorar muito o desenvolvimento textual de vocês, a comunicação. Então é muito importante a gente ficar sempre ligadinho, né, nessas diferenças que parecem tão simples, tão básicas, mas que às vezes acabam nos confundindo no dia a dia, né? Muito bem. Então, pessoal, obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula dos parônimos. Se for preciso, retomem a aula anterior, que é a aula 21, que fala dos homônimos. É sempre bom a gente ver as duas coisas meio juntas ali, né? Porque elas fazem parte de um mesmo assunto, então homônimos e parônimos. E não esqueçam de fazer as atividades propostas para essa aula, onde você vai poder aplicar esses conhecimentos, construir frases, aplicar palavras dentro de contextos, de acordo com aquilo que você aprendeu na aula sobre os parônimos. Até mais, pessoal! Nos vemos na próxima aula. Tchau!